Então, que nesta hora, envolvidos pelas vibrações de harmonia e paz, possamos elevar o nosso pensamento e buscar o nosso amado Mestre, amigo de todas as horas, que nos dá a oportunidade feliz de buscarmos o seu Evangelho para relembrarmos todo o amor que nos foi ensinado. Que possamos, Senhor, despertar para a nossa realidade de espíritos eternos e imortais, e no esforço sincero de aprender a amar, consigamos abrir o nosso coração para receber dos benfeitores amigos que aqui trabalham, os estímulos que nos são oferecidos, os convites que são feitos, para que no esforço de cada dia aprendamos a amar e servir em seu nome. Agradecidos por despertarmos para esta realidade, rogamos amparo, sustentação, para que esta hora nos fortaleça. Obrigada, Mestre, e que assim seja. Então, vamos lá. Continuando o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, vamos lá. O incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Então, a semana passada a gente tinha parado para falar da vontade. Então, ó, vontade é a maior potência que o espírito possui. É um atributo que todo ser tem. Então, quando a gente determina qualquer conquista no sentido da lei, diz o Leon Denis, que o nosso esforço nesse sentido sempre traz resultado. Para isso, eu só preciso persistir nessa determinação. Porque tem muitas coisas que eu posso querer, e são coisas aqui e agora, que não necessariamente darão certo. Porque o que está aqui é prova. E prova a gente já escolheu. Então eu não consigo chegar aqui e mudar. Aquilo que eu combinei do outro lado, no meu planejamento, não tem como chegar aqui e fazer que torne-se diferente. Mas, quando eu falo de sentimento, é exatamente isso que nós viemos fazer. A gente chega e nós viemos fazer uma conquista. Então, a encarnação tem esse objetivo, que eu chegue de uma maneira e saia diferente disso, transformando aquilo que me era difícil. E por isso, no nosso entorno, muitas pessoas e situações serão estímulos muito importantes para que isso que é a minha necessidade seja transformado. Então, ó, uma coisa são as situações, outra coisa sou eu. Então, a vontade
atua na minha intimidade ligada às leis de Deus, para que quando eu determinar que é hora dessa transformação, eu consigo buscar todos os recursos para que isso aconteça. E aí, para a gente entender isso um pouquinho melhor, a fotinha escondeu. O Emmanuel tem um texto que chama Professores Diferentes, que ele vai exatamente nos ajudar a perceber os estímulos que ficam à nossa volta. Ó, com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Então, provavelmente aqui entre nós, se tiver alguém, vai ser bem raro ser um ou dois que não tem problemas para resolver. E normalmente, dos nossos problemas a resolver, mais ou menos 90% é no campo do relacionamento. Deu para entender o tamanho do nosso problema já. Ó, prossegues assim, junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instituto de ensino. Então, a situação convite é assim, ó. À nossa volta, especialmente nos nossos relacionamentos, tem um monte de professores ou instrutores que vão nos ensinar tudo aquilo que a gente precisa conquistar. Mas como uma conquista eu só faço com constância e disciplina, esses estímulos são praticamente estímulos diários, por um tempo bastante prolongado na nossa vida, que é para dar tempo de exercitar e aprender. Muitos reclamam trabalho lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade diplomando-te em sacrifício. Há os que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade. E aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. Então, o que o Emmanuel fez aqui, ó, ele inverteu o foco. Ele fala assim, ó, o estímulo que a pessoa faz e a lição que eu preciso aprender. Porque normalmente a nossa narrativa se encerra no que o outro faz. Então a gente vai reclamar daquilo. E aí ele inverte e fala assim, ó, a pessoa está exigindo trabalho, mas ela está te ensinando a ter paciência. Então sabe quando a gente vive com alguém que a pessoa aparece e você faz assim, de novo? Aí passa um dia, aparece e vai fazer assim, de novo, ó. Quantas vezes isso vai acontecer? Até que a paciência vire a minha conquista. Então a pessoa chega, eu entendo, mas como a paciência é uma conquista, o incômodo não existe mais. Ela pode continuar fazendo o mesmo estímulo, mas agora eu já aprendi. Então aquilo não traz mais a dor. Eu reconheço e fica tudo bem. Por isso que ele pega, ó, isso ele inverte agora. Então, o que que a gente vai ter que descobrir? Das pessoas com as quais nós convivemos, qual é o estímulo que chega? O que que é que eu estou todo dia sendo convidada a exercitar para conquistar e aprimorar? Para que eu supere a dor e aquilo passe definitivamente a ser só um estímulo.
Só que eu não posso esquecer, então, dessa parte aqui. Porque isso só vai acontecer se eu quiser muito. Se eu tiver essa vontade forte que eu vou vencer essa vida com a lição da paciência aprendida. Mas eu preciso querer. Porque todas as virtudes que compõem o amor são virtudes ativas. Ou seja, eu só faço se eu quiser. Mas eu preciso querer e saber o que eu estou fazendo para isso dar certo. E olha como é diferente. Eu posso conviver com uma pessoa e aguentar, suportar. E para isso, eu vou ficar bastante indiferente. Ela fala, pronto. Ó, nem ligo. Aqui, não mudou nada. Eu só estou desenvolvendo um recurso de indiferença para lidar com a situação. Outra coisa é eu ouço e eu tenho paciência. Mas aí para ouvir, sem me irritar, olha só, eu tenho que abrir mão do meu ponto de vista. Eu tenho que praticar renúncia e abnegação. Eu não vou bater boca com essa pessoa porque o meu ponto de vista é diferente do dela. Eu entendi o dela. Eu não concordo, mas eu respeito. Então, ó, eu estou toda disponível, mesmo não concordando. E eu vou fazer mais um passo que é gosto, apesar de compreender que ela é assim. E ela ser assim, tá tudo bem, porque isso é dela. A minha parte é trabalhar comigo e ter paciência para ouvir, ajudar o quanto for possível e não desistir, que isso um dia vai ser diferente. Ó, eu vou escutar quieta, mas agora tem um turbilhão de mudanças acontecendo dentro de mim. Ao passo que na indiferença ela está falando e eu estou contando quantos ventiladores tem, se tem luz queimada, porque eu estou tentando deletar essa fala. Então, não é o comportamento, é o movimento dentro de nós que vai fazer a diferença. E aí, penso que cada um foi entendendo, ó. Tem gente que aprende paciência, sacrifício, piedade, perdão. Então, vê que ele vai falando que tudo que está à nossa volta ensina alguma coisa que é muito importante. Ó. Agora, é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações. Ou, noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Então, nessa situação de abandono de uma das partes, ele está falando, ó, eu vou ter que entender qual é a luta que vai acontecer dentro de mim. Mas o que ele está tentando fazer que a gente pense é qual das virtudes do amor eu preciso aprender para dar conta disso. Porque normalmente, ó, quando ele fala assim, ó, o esposo deserto, então assim, ó, fui abandonada. Qual é o primeiro impacto que acontece dentro de nós? Que a gente vai sentir? Não vale falar alívio, porque às vezes acontece, né? Vamos pular essa parte, vamos para as dificuldades. Ó, posso ficar com raiva, posso ficar triste, posso ficar extremamente revoltada. E lembra da história do Jó?
Num primeiro momento, Jó ficava muito bravo com as coisas que aconteciam. Depois ele respirava e ele falava assim: Deus me deu, Deus me tirou, que seja feita a vontade de Deus. E ele começava a lutar de novo para aprender a lidar com aquela situação que a vida estava oferecendo para que ele servisse ao que ele tinha se disposto. Depois vinha outra tragédia na vida do Jó. Ele ficava muito bravo. E ele ficava bravo, revoltado, ele reclamava. E o povo de volta do Jó falava assim para ele: Você é mau e blasfemador. Mas depois o Jó acalmava aquela dor, ele respirava e ele falava de novo: Deus me deu, Deus me tirou, seja feita a vontade de Deus. E ele começava a luta toda de novo. O fim da história do Jó é que aparece a voz de Abraão e diz para ele que ele foi o bom e fiel servidor. Que diante de todas as dificuldades, mesmo que no primeiro momento ele ficasse bravo, uma reação natural, ele levantava e começava a luta toda outra vez para fazer aquilo a que ele havia se proposto. Então, por que que a gente conhece de tanto tempo a expressão paciência de Jó? Porque paciência é uma qualidade daquele que não desiste, que não abandona. Ele prossegue na luta de acordo com aquilo que ele acredita, apesar da dificuldade. Então, só dá para ter paciência se eu tiver persistência. O espírito que tem paciência, ele não abandona. Mas nós, não sei por que, fizemos uma confusão e a gente juntou paciência com ficar calado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paciência é esse atributo que me dá a garantia que eu vou persistir, eu vou lutar para conquistar. Então, quando Emmanuel fala dessa observação, é isso que eu tenho que ver. Porque caso contrário, ó, o outro abandona. E olha que triste. E eu me abandono. É, porque eu largo mão do meu propósito, do meu objetivo, abandono tudo que eu tinha estruturado e passo o resto da minha vida olhando para ele que se foi com revolta, com mágoa, e abandono tudo que era o projeto da minha vida. Então, ele abandonar, ok. Eu me abandonar, eu preciso perguntar, por quê? Por que eu vou abandonar o meu projeto? Aquilo que eu acredito. Ah, mas é porque o que ele fez me doeu. Exatamente. Ele é um professor diferente. Ele faz um estímulo muito forte, que me convida a olhar com mais cuidado para a virtude que eu preciso desenvolver e superar. Então, vê que quando ele fala desse esposo que deserta, ele fala de carga de obrigações. A minha responsabilidade, obrigatoriamente, vai ter que ser muito maior. E para ser um espírito muito mais responsável, eu vou ter que me atentar a muitas coisas à minha volta. Eu vou ter que nomear com maior clareza aquilo que verdadeiramente é meu, para que eu consiga encontrar recursos e resolver. Mas se eu me ocupo com tudo isso, não vai sobrar tempo para conservar a mágoa e a revolta. Talvez eu não tivesse percebido
que desenvolver a responsabilidade com tanta atenção para tantos detalhes fosse tão importante para a minha caminhada espiritual. Por isso eu muitas vezes paraliso e fico muito decepcionada com a vida me apresentando uma lição que para mim está tão difícil. Mas se eu tiver calma e avaliar se essa lição está realmente apropriada para a conquista que eu preciso, muito provavelmente eu vou sentir que esta era a lição mais importante para o meu crescimento. Ah, mas ele, ó, o que ele veio para fazer ou deixar de fazer continua sendo problema dele, porque ele vai responder por tudo aquilo que ele decidiu ou não fazer. Mas eu preciso adentrar a minha intimidade para que eu consiga entender por que essa conquista é importante para a minha intimidade, para o meu próximo passo como espírito, porque senão eu não consigo entender isso. E aí a revolta me paralisa. E quando a gente revolta e fica muito decepcionado com a vida, a gente distancia de tudo que nos abastece, porque eu não confio que eu sou amparada, que eu estou sendo cuidada, que eu tenho condições de vencer esse desafio. Então eu sinto que a vida está errada. E se ela está errada, eu não quero mais me esforçar para fazer nada dela. Então, essa relação com os professores diferentes e com o que nos é solicitado é muito importante para que a gente dê conta de fazer o tal do nosso autoconhecimento. Porque eu imaginava que eu fosse uma pessoa muito ponderada, equilibrada, até que alguém me convidou com essa força para uma tarefa de paciência e responsabilidade. E aí eu percebi que alterou o eixo. A gente fala assim, ó, me desestruturou. Então, o que que é que tinha nesse estímulo que me abala com essa força? Porque isso é uma resposta que ajuda a investigar o que eu preciso. E não serve para investigar o que o outro faz. O que o outro faz é problema dele. Eu não consigo entender muito bem. Eu consigo entender o que que aquele estímulo faz comigo. Hoje ainda, são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Ó, então se a gente for pensar, o Emmanuel é um espírito de muita conquista, ele está muito à nossa frente no entendimento. Então, ele é muito claro. E vê que quando ele fala, ele está falando de figuras que são muito importantes na nossa vida. Se a gente for pensar, ó, esposo, esposa, nessa relação, a gente tem muitas decepções ou não? Então, ó, se até hoje, na minha decepção e na minha dificuldade, eu olhei para falar o que o outro fez, agora é a oportunidade de falar assim, ó, o que ele fez é com ele, mas o que é que eu sinto a partir desse estímulo? Porque isso é o que eu tenho que resolver. Esse é comigo. Depois ele fala dos pais.
Gente, é raro pai e mãe contrariar a gente, pensar de um jeito que a gente fala não é possível. E é possível. E acontece. Te diria que são decepções até mais fortes que a do primeiro parágrafo. Mas parece que a gente convencionou que não pode falar disso. E aí a gente santifica. Para fazer de conta que não viu. Mas quando a gente sabe, essa relação tem muito problema. Mas muito problema. Depois, ele fala dos filhos. Ô, gente, filho é problema, um atrás do outro. Por quê? Ó, às vezes até porque eu criei uma expectativa que não era possível de concretizar. E aí ele fala assim, ó, aniquilam os sonhos. Então, mas eu fiz um sonho que não dava, né? E eu preciso olhar o que foi que eu fiz, para que eu possa entender. E aí ele ainda fala dos amigos. Então é para a gente entender que os estímulos fortes de transformação na nossa vida raramente vão acontecer daquelas pessoas distantes que a gente vai encontrar muito eventualmente. Ali são estímulos bem pontuais, com coisas que vão passar. Mas o que vai fazer a gente realmente mudar são essas figuras, que são a presença garantida na nossa vida. E onde a gente relaciona de muito perto. E olha que interessante, tem um estudo que eles falam assim, ó, quando que eu vou considerar que eu tive uma relação íntima com alguém? Quando essa relação me transformou. Porque às vezes a gente está perto, mas a gente não faz trocas e nem mudanças. Por isso que chega uma hora que não dá mais, porque a gente não vai fazendo nenhuma forma de ajuste. Agora, quando eu consigo essa convivência de troca, eu vou mudando, porque eu vou entendendo, e o outro vai mudando, porque ele vai me entendendo. E passa um período que a gente vai entender perfeitamente essa lição, que eu vou falar, olha, isso hoje não me incomoda mais. A pessoa ainda faz desse jeito, mas eu entendi. E ela é assim. E ela precisa de mais tempo. Uma hora isso vai mudar, mas está tudo bem. Por quê? Porque agora não dói. E vai passar mais um tempo e eu vou falar assim, olha, isso não é bom para ele. Por quê? Porque para mim hoje não muda mais nada. Vocês já viram aquele casalzinho antigo? Que um continua ranzinza e o outro olha para a gente e faz assim, ó, é assim mesmo, deixa ele. É assim, ó, isso é ruim só para ele, ficou ranzinza, chato, mas mas passa, daqui a pouco, ó, ele vai ter que entender isso. Por quê? Ó, porque no outro não dói mais nada. Mas nem na hora da chatice extrema. Por quê? Ó, porque aprendeu, se moldou, mudou, não abandonou a si, porque continuou no seu propósito e superou. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Nós vamos continuar, apesar de ser dessa forma. Então, é esse o grande foco. Agora, eu sei, tem algumas situações que são extremas e que precisa de comportamentos e limites que serão mais definidos? Sim, com certeza. Mas mesmo assim, em todas as situações, eu preciso me perguntar, dentro da lei de amor, como eu vou solucionar essa questão?
porque é sempre um estímulo que me convida a conquistar dentro da lei. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso. E por isso, é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Então, não é só o Emmanuel que fala disso, né? Muitos autores vão tratar o assunto. Ó, que nada na nossa vida acontece ao acaso, porque eu sou um imã que atraio pessoas e situações e vou repelir outras pessoas e outras situações. Então, toda vez que alguém chega, chega porque tem uma ligação com esse contexto meu. Agora, ó, ela me chega e traz um estímulo que é muito específico. E normalmente, quando incomoda, é uma urgência para transformar. E eu preciso perguntar, por que assim é insuportável? Porque tem gente na nossa vida que é insuportável. E olha como é interessante. Para outras pessoas, ela é suportável. E para outras, ela é até agradável. Por que eles dão conta e eu não dou? E às vezes, para a gente tentar facilitar, a gente fala, porque são tudo igual, é tudo. Ó, assim é muito fácil. Então eu preciso pensar, ó, o que fica insuportável? Porque aí eu vou começando a perceber onde está o ponto que eu preciso melhorar em mim, para dar conta desse tipo de estímulo. É sempre nessa relação. Fugir da dificuldade é, muitas vezes, a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Será que o Emmanuel prestou atenção em nós ou ele está falando isso só por acaso? Quando alguém é muito difícil, a primeira ideia que a gente tem é: vou largar a mão disso. Vamos abandonar esse trem que não está dando certo, não. Deixa para lá. É a vontade número um? Número um. Ó, então, quando ele está falando isso, é porque ele já entendeu isso. Ó, quando vem a dificuldade, eu falo, eu não quero. Porque o que eu quero? Eu quero alguém que me deixe exatamente fazendo tudo que eu já sei fazer. Tá bom, mas tudo que eu já sei fazer, eu saio daqui fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Para que foi que eu nasci mesmo? Para transformar. Para transformar, eu preciso aprender mais coisa. Ô, gente, vocês sabiam que nós escolhemos a dedo quem a gente traz? Para esse estímulo ficar garantido. Então, ó, o que a pessoa vai fazer? Um estímulo que vai mexer no quê? No que eu tenho dificuldade. E aí eu vou falar, é muito difícil. Essa pessoa é muito difícil. Não é que ela é muito difícil. É que ela está pedindo um exercício numa virtude que eu ainda não tenho conquista. E aí eu preciso fazer o movimento da conquista. Aí a gente vai até chamar, muitas vezes, como um mecanismo de defesa. Eu vou sair de perto. Ó, sair de perto, desenvolver indiferença, ficar extremamente reativa, porque aí eu ataco muitas vezes. Tudo isso é mecanismo para quê? Para eu não olhar aqui e falar o que tem que ficar diferente.
para que eu consiga dar conta disso. Por um tempo, a gente até consegue fazer isso. Mas vamos pensar assim, ó. O estímulo vem de um filho. Gente, tem filho que cansa a gente, não tem não. Não. Aí o que você vai fazer? Não tem divórcio de filho. Não dá. Se você abandonar ali na rua, é crime. Ó, aí é seu. O que você vai fazer para dar conta desse espírito que estimula exatamente aquilo que é difícil para você? Então, olha como a gente precisa pensar. E cuidado para não construir um mecanismo de defesa fantasioso que transforma aquela dificuldade numa aparente glória. O mais bonito, o mais inteligente, o mais especial, o mais egoísta, o mais frio, o mais indiferente, o mais leviano, o mais irresponsável. E eu não quero lidar com isso. Então, eu prefiro passar minha vida brigando com as professoras do que corrigindo, porque para corrigir lá eu vou ter que corrigir aqui. E isso fica extremamente perigoso, porque filho da gente não veio fazer ajuste de sentimento com a professora, ele veio fazer comigo. O ajuste é meu. E se eu terceirizar, só significa que eu me abandonei no projeto. Eu desisti e eu vou deixar para depois. Mas eu vou ter que fazer, porque isso é comigo. Esse estímulo é meu. Então, se eu não atento muito claramente para a minha parte, eu vou fazer o que tem de mais grave, que é eu me abandonando, eu desistindo de mim. E para isso, criando uma coisa fantasiosa para não ter que resolver. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga, a sabedoria divina te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Então, essa é a recomendação dele, ó. Então, seja qual for a dificuldade, porque tá aqui pensando, eu estou falando, mas eu acho difícil mesmo. Vocês conhecem filho que não sabe obedecer, que é muito desobediente, que mede força? Olha que difícil. Como que eu ensino alguém a ser obediente? Só tem um caminho: sabendo obedecer. Quem não sabe obedecer não sabe ensinar obediência. Então, se a gente perguntar para as pessoas de 4 décadas atrás, eu não sei por que tem uns dessas décadas mais recentes tentando reeditar, fala assim, bate que aprende a obedecer. Uai, se fosse assim, você tinha aprendido e estava sabendo ensinar. Se você está precisando bater, você não aprendeu. E você está querendo repetir aquilo que não deu certo, porque você não sabe mais o que fazer. E isso a gente precisa perceber, ó. Se eu não aprendi, eu não sei ensinar. Ah, mas eu obedeci, ó, não confunde. Eu tinha medo da pancada que ia acontecer de novo com obediência. São duas coisas totalmente diferentes. Medo de pancada é uma coisa, obediência é outra coisa. As duas não se misturam hora nenhuma. É totalmente diferente. Então, para ensinar obrigatoriamente, eu tenho que aprender. Não tem outro caminho. Então, por isso que eu falei, por que que o filho me desafia tanto? Porque eu vou ter que aprender para eu conseguir ensinar. Porque senão eu não consigo. E o trabalho de aprender isso? Não.
Precisa de uma dedicação muito grande. Por isso que ele está falando, ó, seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga a sabedoria divina te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Olha como que é importante. Então, parece que eu estou falando uma coisa que está muito distante, gente, mas olha como é sério. Às vezes, a criança está bem maleável, está na hora boa. A gente fala, ai, deixa ela fazer do jeito que ela gosta. Aí, com 15, ela faz do jeito que ela gosta, você quer pôr para fora de casa e bater. Ó, na hora que estava maleável, eu tinha que ter ensinado. Mas aí eu falei que ela podia escolher do jeito que ela gostava. Agora ela quer escolher do jeito que... Porque foi isso que eu ensinei. Aí eu vou brigar. Então, olha como que é importante os professores diferentes. Eu não posso distrair, é a vida inteira me ensinando e me exigindo uma conduta, porque eu tenho que desenvolver essa conquista em mim, porque ela é importante para mim, gente. Eu preciso desse aprendizado. O quanto que a criatura que está comigo vai aprender, não sei. Não mando nisso. Eu posso semear, estimular, é com ela, é o tempo dela. Agora, o quanto isso vai desenvolver em mim é da minha total responsabilidade. Essa conversa é comigo. Então, por isso que eu não posso distrair nunca. Ainda, mesmo em lágrimas, lê sem revolta, no livro do coração, as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Se a gente não for desenvolvendo raciocínio e ler só isso, a gente vai falar assim, eu não quero nunca mais voltar no centro espírita. Deus me livre. Olha as coisas que esse povo convida a gente para fazer. Porque, olha, ele está mostrando o quanto é difícil esse capítulo. Porque imagina, ainda mesmo em lágrimas, lê sem revolta no livro do coração. Gente, fui abandonada e eu tenho que, mesmo chorando de dor, ler sem revolta lá no coração o que eu tenho que aprender. Então, ó, isso a gente não vai aprender, não é num dia nem em dois, tá? Às vezes eu vou ter que ficar achando a página aí no coração, chorando meses, meses, meses a fio de dores que chegaram para eu entender. Quando eu aprender o que da lei de amor, eu supero. E como Deus é justo e misericordioso, muito perto de nós, vai ter alguém que sabe fazer isso. Normalmente é aquela pessoa que a gente olhava e falava, ai não, gente, ela é muito boa, olha só, ela deixa os outros fazer. Ah, não. Ó, era exatamente aquela virtude que eu não gostava, que eu achava aquilo. Aí ela vai mostrar um caminho. E, contrastando com aquilo, eu vou entender o que eu não dou conta. E aí eu começo, lá na minha vontade, a determinar qual é o caminho que eu quero seguir para realizar a conquista, que é bastante importante para que eu supere e dê conta desse estímulo que foi proposto. Então, quando ele fala usando essa assertividade, é por conta da importância das relações próximas no nosso processo de transformação. Nada nos transforma mais do que as relações próximas. O resto, eu diria assim, ó, é um adornozinho. Ah, mas eu trabalho. Ó, isso aí é um adornozinho. Tem feitinho que vai.
Dá um brilhinho ali, assim. Porque o que faz a gente transformar é essa presença na nossa vida. Por isso que ele está usando tão forte. Ó, aqui ele já volta para o Evangelho. Então, pensa, de todas as pessoas muito próximas, os grandes estímulos para a gente entender o que precisa modificar e a importância dessas pessoas na nossa vida. Tem uma música que a Lilian canta às vezes, que fala assim, ó, sem você, eu fui a muitos caminhos, mas não cheguei aonde deveria estar. Eu posso fazer muita coisa boa, mas se eu perder esses estímulos, eu não vou chegar onde eu devia estar, porque eles foram planejados para estimular exatamente o que eu preciso dar conta em mim. E ó, são essas pessoas que vão auxiliar que nós consigamos estruturar a nossa fé. Porque lembra como é a lei de Deus? É amar a Deus, o próximo e a si mesmo. Se eu virar as costas para o próximo, o que aconteceu? Acabou a lei de Deus. Ah, não, mas aí eu ponho um próximo mais fácil. Ó, o próximo mais fácil, ele fica naquela parte que não me traz estímulo. Gente, isso é tão sério. Ó, é muito tranquilo ter paciência aqui. Olha como vocês são tudo bonzinho comigo. Se eu não tiver paciência, agora, só pode falar se eu tenho paciência ou não o meu marido, a minha filha e a minha mãe. Porque, ó, é onde a relação faz atrito, é onde faz estímulo. Então, é onde eu tenho que me superar para fazer a transformação. Então, eu posso passar minha vida inteira estudando para falar aqui. Quanto que de transformação isso vai gerar? É um glicarzinho assim lá na beirinha. Não vai nem fazer efeito. Agora, nesses relacionamentos, nossa, aí é um vulcão de mudança. Então, é essa proporção de coisa. Né? Então, quando a gente canta essa música, a gente fala meio distraído, mas a hora que você raciocina a letra, ela vai ditando mesmo esse caminho que o Evangelho está propondo, da gente não abandonar o nosso projeto, porque esse projeto trouxe os estímulos que são fundamentais para que eu descubra quem sou eu. E essas pessoas sabem fazer isso divinamente. Elas me mostram todo dia quem sou eu. É esse o ponto. Tudo certo? Perguntas? Então, sem perguntas hoje. Então, que nós possamos agradecer a bondade infinita que nos conduz. E na presença amorosa e amiga dos benfeitores espirituais que aqui trabalham, que nós consigamos auscultar a nossa intimidade, visitar as nossas relações mais próximas e perceber o que é necessário para que consigamos aprender e superar as nossas fragilidades e limitações. O que, Senhor, é estimulado todos os dias e que nós necessitamos compreender
para que saibamos aproveitar a lição, superar a nossa dificuldade e conquistar o verdadeiro amor, como Jesus nos ensinou, para que estas conquistas do bem nos fortaleçam e nos tragam a oportunidade de sermos espíritos mais fortes, mais felizes, mais capazes de amar. Que nestes ensinamentos de todos os dias possamos aprender a agradecer a infinita misericórdia que oportuniza a todos nós as lições de amor, para que, conquistando, consigamos nos reconhecer como filhos de Deus e perceber que somos capazes de amar a cada dia mais e construir vínculos seguros de afeto e segurança. Obrigada, Senhor, por mais este aprendizado. Que a sua bondade nos sustente hoje e sempre, e que assim seja.